aquisitivo tão privilegiado, normalmente as pessoas se afeiçoam muito mais ao cão, que tem um símbolo mais de fidelidade. E a gente pensa isso, não pensa, pessoal? Quando eu falei da moça, quando eu falei do touro, lá do boi, então o cão representa automaticamente para nós fidelidade, ao respeito ao dono. Tem até uma historinha, né, que diz que Jesus estava andando no deserto, e aí um dia ele chegou lá para o gado, o seio, perguntando onde é que tinha água. E aí ele pegou uma caneca, deu para o gado, e por favor, né, me forneça água, eu estou precisando de água, eu estou com sede. Aí o gato foi até uma moita ali, urinou na caneca, levou e entregou para Jesus. Jesus bebeu, né? O sabor devia ser horrível, né? Deve ser horrível, mas seguiu o caminho dele. Aí chegou para o cão e fez a mesma proposta, pediu para o cão água. O cão foi em outro lugar, buscou água, trouxe água para Jesus. E aí Jesus, além de matar a sede, limpou a boca do sabor, né? Ou seja, nessa historinha tem uma expectativa de que o gato é algo traiçoeiro, algo maquiavélico, próximo das feiticeiras aí, dos bruxos. E o cão não. O cão tem essa afeição, esse carinho. Obviamente o cão, ele é, como espécie, um animal mais gregário, tem um sentido de grupo forte, nós percebemos isso, né? O gato, a socialidade dele é muito complicada. Eu vou discutir com vocês rapidamente, mais à frente, sobre isso. Mas então, enfim, o segundo momento da história do gato é algo bastante complicado. E, atualmente, pessoal, então, atualmente, a gente tem esse mesmo animal, né, dentro da minha casa, lá da sua casa, da casa seja de onde for, aquele mesmo animal que a gente vislumbra como um animal da noite, um animal que tem os símbolos lá do mal, etc. Então, quando nós vemos isso, nós estamos traçando já uma certa relação com aquele animal com problemas, dificuldades, tá? Diferente do cão. Bom, vamos tentar traçar aqui, pessoal, algumas razões por que esse pet ideal, que seria o cão aí, né, está passando para o gato. Então, eu tenho o estilo de vida do homem, ou da espécie humana, né, com uma progressiva urbanização, cada vez mais. Então, vamos imaginar aqui, cidade do México, São Paulo, Buenos Aires, Nova York, Xangai, Pequim, todas as cidades do mundo cada vez mais vão crescer mais. A expectativa é que a população humana cresça mais, tá? Não sei quantos bilhões, 11, 10, 12 bilhões. E isso vai ser preocupante, né, por outro sentido. Mas o que interessa para nós aqui é o gato. Vamos lá. Então, uma progressiva urbanização. Essa capacidade de adaptação do gato bastante forte. Né? Nós percebemos que isso vai acabar levando por uma série de situações que, se nós não atendermos de uma maneira consciente, pré-concebida, nós vamos ter problemas de comportamento. Tá? Eu vou depois definir com vocês o que é problema de comportamento. Então, vamos lá. Eu vou ter que conhecer a necessidade de alimento desse animal, as características dessa ração aí, desse alimento. Vou ter que ter outras medidas. Então, não é só o alimento, só a vacina, só o medicamento que o animal vai usar. Outras necessidades, por exemplo, o animal tem que ser escovado, por exemplo, tem que ser atendido em outras necessidades. Então, atendimento, medicamentos, se nós não oferecermos essas condições adequadas para esse animal, tá? Então, condições adequadas vão provocar problemas de comportamento. Eu sempre abordo esses tópicos nas minhas palestras. Eu sempre digo, eu não vejo nenhum tipo de problema que o gato possa causar no sentido de comportamento. O que normalmente acontece é que nós temos uma expectativa equivocada desse animal. Então, o gato nunca faz nada errado, tá, pessoal? Os proprietários que fazem coisas erradas. Bom, então nós vamos ter que conhecer o que, pessoal? Nós vamos ter que conhecer vários pontos para tentar minimizar, e eu vou continuar chamando de problemas comportamentais, tá? Então, eu tenho que conhecer o comportamento normal desse animal. O que é comportamento normal? Uma série de situações. Eu coloquei entre aspas por causa disso, tá? Mas o que seria comportamento normal? Eu estou traçando aqui. Comportamento peculiar da espécie, tá? Então, por exemplo, o gato urina na forma de spray. Quem já viu isso sabe o que é. Tá? Ele urina em estação contra uma superfície vertical. Tá? Ele também pode urinar agachado. Tá? Então, essas duas formas de urinar são peculiaridades da espécie. Isso é normal para a espécie. O cão não urina dessas duas formas. O cão pode urinar levantando uma pata, ou não, e agachar, ou não. Diferente do gato.
Conhecer também as causas dos distúrbios comportamentais. Quais são os problemas que a gente tem como distúrbios realmente, tá certo? Conhecer também o que as pessoas esperam desse animal. Então, normalmente eu sou o maior desestimulador das pessoas que conseguirem um gato, pegarem um gato, ganharem um gato. Então, por exemplo, eu gostaria, Gelson, de dar um gatinho para minha filha. Qual você recomenda? Não recomendo nenhum, não dê gato. Porque se a pessoa quer realmente, ela vai atrás. Então ela vai atrás da informação, ela procura, ela vai ser treinada no sentido de atender o que aquele animal precisa, e não a criança. Eu não estou preocupado com a criança, estou preocupado com o gato. Conhecer também a habilidade do gato atender à expectativa que essa pessoa tem. Pessoal, eu estou falando para vocês até agora que existem vários gatos. Tá? Então, por exemplo, se eu moro num apartamento, como nós estamos falando, se eu não tenho espaço, se eu não tenho tempo de atender esse animal com várias necessidades que ele tem, por exemplo, escovar o pelo desse animal, oferecer algumas situações para esse animal, eu tenho que procurar um animal que possa atender essa minha expectativa. Então, por exemplo, um persa atende muito mais essa expectativa do que um siamês, ou do que um sem raça definida, ou pelo curto brasileiro. Tá certo? Então eu tenho que conhecer o que esse animal tem como características para poder ver se essa situação pode ser atendida no meu lar. Conhecer principalmente as condições mínimas requeridas por esse animal. O que é que esse animal precisa? E é aqui que eu tenho como linha de pesquisa o meu maior interesse. Tá certo? Então, eu estou muito preocupado em conhecer as condições mínimas desse animal, em função de que esse animal também, hoje, é um animal utilizado como animal de companhia, nós falamos. Esse animal é mantido em clínicas veterinárias. Então, se eu estou falando para vocês que esse bicho vai crescer, então, a tendência é que esse animal supere o cão no número de atendimentos. Então, se hoje chegam 10 cães para um gato numa cidade, por exemplo, em algum tempo esse gato vai começar a crescer mais, isso vai empatar, e isso vai começar a superar. Então, o gato vai chegar mais à clínica. Isso tem consequências para a clínica? Tem, pessoal, claro que tem. Não só para o conhecimento veterinário, mas das condições que esse animal vai encontrar, entre aspas, como espécie, na clínica. Então, por exemplo, tem algumas clínicas que tem um halo de ferro chumbado na parede. Para quê? Bom, quando eu vou com uma suína napolitana na clínica, e se eu não tiver uma força razoável e chegar um outro animal, e se esse animal não for treinado, esse meu macio vai atacar o poodle da senhora do lado lá e comer o poodle. Literalmente, engole. Eu passo esse halo na corrente e seguro e tudo bem. Não tem problema. Para uma clínica isso não é tão necessário, mas, por outro lado, outras medidas são necessárias. Então, por exemplo, eu devo ter portas que realmente vedem a saída, janelas que não tenham ponto de fuga. O cachorro dificilmente vai sair pela janela, mas o gato muito provavelmente. Tá? Então, eu tenho que ter essas condições mínimas para atender esse animal. No caso de não fazer isso, pessoal, aí eu vou começar a gerar problemas de comportamento. Tá ok? Ei, você conseguiu as placas? Legal. Pessoal, aqui, se eu tivesse que discutir com vocês, eu falei isso no mini curso com o pessoal que estava lá, né? Aqui nós temos um quadro, né? Isso retirado do Turner Bateson aqui, tá? Que nós teríamos como ponto crítico para discutir essa expectativa que nós estamos falando, da capacidade do animal atender essa expectativa do ser humano. Então, por exemplo, eu tenho aqui um quadro de desenvolvimento. Então aqui, ó, eu tenho a concepção, então a fecundação, o acasalamento, a gestação, aqui, o nascimento nesse momento, e aí as primeiras semanas de vida desse animalzinho. Pessoal, o que acontece nesse período aqui? Tá? Um crescente amadurecimento, não só anatômico, fisiológico, mas também comportamental, sensorial. Certo? Vamos lá ver. O que acontece nesse período aqui que esse alvo vermelho está circundando? É mais ou menos da 2ª à 8ª semana de vida desse animal. Quem é que normalmente está presente na vida desse animal com essa idade? Quando o bichinho tem 2 semanas, quem é que está junto com ele? A mãe. Talvez, quem mais? Os irmãos. Talvez uma tia, talvez uma prima, tudo bem, mas vai ter uma figura feminina que tem que estar lá no meio desse bichinho, e possivelmente o irmãozinho dele, ou irmãzinhos, etc.